Olá! A história do chamado de Abrão, lá em Gênesis, é uma daquelas que muita gente conhece, né? É um pilar de fé para milhões de pessoas. Mas e se a gente fizesse um exercício? Por um momento, guardar a lente da fé e pegar a lupa de um historiador. O que será que essa narrativa revela sobre o mundo de 4.000 anos atrás? Pois é essa investigação que a gente começa agora. Tá aqui o comando que deu início a tudo. Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. Quando a gente lê isso hoje, pensa logo numa mudança, numa viagem longa talvez. Mas para entender o impacto real disso na vida de Abrão, a gente precisa voltar no tempo, e muito, lá para a Idade do Bronze. E essa é a grande questão. Não o que essa ordem significa para nós hoje, mas o que ela exigia de um homem daquela época, vivendo naquele lugar. E olha, a resposta muda completamente o jeito de enxergar essa história. Para decifrar esse quebra-cabeça, a gente precisa vestir o chapéu de historiador, especialista na Idade do Bronze. Vamos usar as pistas que a arqueologia, os textos antigos, tudo que a gente tem para entender o mundo de Abrão. Nossa investigação começa pra valer. A nossa primeira pista, curiosamente, não está num texto antigo, mas no mapa da região. Porque naquele mundo, a geografia não era só um plano de fundo, não. Ela ditava a vida, a morte, o destino de todo mundo. É só olhar aqui para o mapa para perceber uma coisa fundamental. A jornada de Abrão não podia ser uma linha reta, nem pensar. Tentar cruzar o deserto da Arábia seria suicídio. A única rota possível era o chamado Crescente Fértil, um grande arco de terra irrigada pelos rios Tigre e Eufrates. Então, isso não foi uma escolha, foi uma necessidade imposta pela natureza. E o destino final? A tal Terra Prometida de Canaã? Bom, não era um paraíso vazio esperando por ele. Canaã era um mosaico de pequenas cidades-estado, várias tribos, cada uma com seu próprio território. Para um pastor seminômade como Abrão, isso significava uma coisa: negociação constante para passar, competição por pasto e água, enfim, navegar por um cenário político bem perigoso e complicado. Ok, vamos para a segunda pista. Já entendemos a geografia, agora a gente precisa entender o homem e a sociedade dele. E para isso, a gente tem que decifrar o código social da Idade do Bronze. O conceito mais importante aqui é o de Bet Ab, que se traduz como a casa do pai. Mas isso era muito, mas muito mais que uma família. Era o clã, era a sua identidade, a sua empresa, o seu sistema de justiça, a sua rede de segurança social. Era literalmente tudo. Então, o ponto central é esse: sair do clã não era como se mudar de cidade hoje em dia. Significava se tornar um ninguém, um zero à esquerda, sem proteção legal, sem status, sem identidade. Era basicamente se apagar do mundo que se conhecia. E é aqui que o verdadeiro peso daquele comando fica claro. Não era um pedido para uma simples jornada, era uma ordem para cometer suicídio social. Deixar para trás a casa do pai era apagar a própria existência, era abandonar a única coisa que garantia segurança e uma identidade no mundo. Bom, se o custo era morte social, a recompensa tinha que ser algo gigantesco, certo? Vamos então para nossa terceira pista. Vamos analisar as promessas feitas a Abrão, mas não como teologia, e sim como a moeda mais valiosa da cultura daquela época. Primeiro, a promessa de descendentes. Numa cultura em que morrer sem deixar filhos era visto como a pior maldição possível, a promessa de uma grande nação era muito mais que família. Era a promessa de um futuro, de continuidade, de imortalidade. Segundo, terra. Para um pastor seminômade, numa sociedade de subsistência, terra não era um investimento imobiliário, né? Terra era a diferença entre passar fome e sobreviver. Era a fonte de absolutamente tudo. E, em terceiro, talvez a parte mais fascinante, a promessa de um grande nome. Na cultura da Mesopotâmia, esse era o prêmio máximo. Reis iam para a guerra, construíam monumentos gigantescos para conseguir exatamente isso, um nome que fosse lembrado para sempre. Essa promessa estava oferecendo a um chefe de clã algo que os maiores imperadores do mundo buscavam. Agora vamos fazer um teste com as nossas pistas. Tem um episódio na história que é bem famoso e um pouco estranho, quando Abrão vai para o Egito e mente, dizendo que a esposa dele, Sarai, é sua irmã. À primeira vista, parece um ato de covardia. Mas, com esse nosso novo olhar de historiador, a história fica bem diferente. Vamos por partes. Primeiro, a forma em Canaã. Era algo comum
E o Egito, com o rio Nilo, era o grande celeiro da região, o lugar para onde todo mundo corria. Só que Abrão chega lá sozinho, sem a proteção do seu clã, lembra? Ele está totalmente vulnerável ao poder do faraó, um rei que era visto como um deus vivo. Nesse contexto, a mentira sobre Sarai deixa de ser covardia e se torna uma jogada desesperada de sobrevivência. E os presentes do faraó? Não eram o suborno, era o protocolo diplomático da época para selar alianças. Então, quando a gente junta todas essas pistas, o que a gente descobre? A história que aparece por trás da história original é muito mais rica, muito mais complexa. Quando a gente relê a história com esse conhecimento, os símbolos ganham um novo sentido. Construir um altar, por exemplo, não era só um ato de fé, era como fincar uma bandeira, uma reivindicação de território. Aquela linguagem de bênção e maldição é a mesma linguagem usada em tratados políticos entre reis e seus vassalos. A gente começa a ver que Abrão agia não só como um homem de fé, mas como um chefe de clã muito astuto, usando as ferramentas políticas do seu tempo. E aqui chegamos ao nosso veredito. A narrativa de Abrão, quando lida com essa lente histórica, revela uma história profundamente humana. É uma saga sobre as mesmas coisas que moviam os reis e os impérios daquela época: a luta pela sobrevivência, a busca por um legado e a dança complexa do poder no mundo antigo e muitas vezes brutal. E isso tudo deixa uma reflexão final, né? Se o contexto histórico pode revelar uma dimensão tão profunda numa história que a gente achava que conhecia tão bem, quantas outras histórias, sejam elas antigas, mitológicas, ou até da nossa própria família, estão aí só esperando para serem redescobertas? Basta a gente começar a fazer as perguntas certas. Fica aí a reflexão.